Bom, pessoal, então, só continuando aqui a analogia, né, com a parte da hidráulica. Então, nós temos aqui um circuito, né? A gente pode entender o funcionamento do circuito como, aqui no reservatório, eu tenho uma diferença de potencial, né? Uma diferença de volume. E aí, quando eu abrir esse circuito, provavelmente aqui deve ter uma chave que controla esse circuito, ele vai fazer com que esse fluxo de água comece a percorrer aqui o nosso circuito. E aí, conforme ele chega nesse caminho, ele tem duas opções. Ele pode ir para esse lado ou para esse outro. Tá? Geralmente, isso no circuito elétrico vai fazer com que a corrente elétrica ela queira ir para onde é mais fácil. Tá? Então, se eu tiver uma resistência maior aqui, obviamente a maior parte da corrente vem para o sentido oposto. E aí a gente tem aqui ligado, né, a gente pode entender isso aqui como sendo as cargas, né, o que eu vou acionar no meu circuito. Então, conforme a água passa, ela gira essa turbina que aciona aqui o liquidificador. E é mais ou menos assim que o circuito funciona, né? Com a analogia da água sendo a corrente, a diferença de nível aqui sendo a tensão e o que está girando aqui sendo a resistência elétrica. Vamos então falar sobre a lei de Ohm, porque o princípio básico da eletricidade é moldado a partir dela. Na verdade, ela vai relacionar todos os itens anteriores que nós vimos, tensão, corrente e resistência, e vai servir para a gente conseguir calcular uma dessas variáveis em um circuito. Ela chama lei de Ohm porque foi o próprio Ohm quem conseguiu encontrar uma relação de igualdade aí, né? E ela basicamente diz o seguinte, diz que a tensão, né, o V, é igual ao produto da resistência pela corrente. Então, R vezes I. Dessa forma simples, né, a gente pode encontrar qualquer um desses elementos que eu tenha em um circuito. Tá? Para a gente, vamos falar assim, memorizar essa fórmula de maneira mais fácil, a gente pode jogar ela num triângulo, tá? O triângulo VRI. Então a gente imagina aqui, né, que esse triângulo é todo dividido, né? Então essa divisão aqui vai indicar que quando eu quero calcular a tensão, você vai vir com a ponta do seu dedo e vai esconder a tensão. O que sobrou? R vezes I. Porque não tem nenhuma barra de divisão. Quando eu quero calcular a resistência, então eu escondo ela com o dedo e eu vou perceber que eu vou ter V dividido por I. Tá? É só você isolar isso daqui. Da mesma forma, quando eu quero calcular a corrente, se eu esconder o I com o dedo, vai sobrar V sobre R. Tá? Então é uma maneira mais simples da gente memorizar essa fórmula. Tá? Aqui eu deixo o link de um simulador. Tá? Depois, se vocês quiserem, dá para acessá-lo. É daquela Universidade do Colorado, onde você pode brincar um pouquinho com a questão de regular a tensão, resistência e ver os valores de uma forma mais prática. Agora a gente vai alguns exemplos numéricos para fixar esse conteúdo. Então eu tenho aqui, né, determine a resistência elétrica de um resistor que, quando submetido a uma diferença de potencial de 12 volts, é percorrida por uma corrente de 1 mA. Faça a representação do circuito. Então, tá bom. Quando eu pedir para vocês representarem o circuito, é para fazer o desenho nesses moldes aqui. Tá? Então, vamos primeiramente calcular ele de forma algébrica, e aí a gente faz o desenho do circuito. Tá? Eu tenho a tensão, que é 12 volts. Eu tenho a corrente, que é 1 mA. A gente tem que lembrar que sempre que tem o mili, tem um prefixo de 10 elevado a menos 3 ali. Então, quando eu falo de 1 mili, eu estou falando de 10 a menos 3 amperes. Olhando aqui, né, se eu quiser calcular a resistência, eu vou esconder ela aqui, né? Põe o dedo aqui na frente dele, você vai ver que vai sobrar tensão sobre a corrente. Então, eu vou ter que dividir, né?
12 por 10 a menos 3. Isso aqui me dá 12.000 ohms. 12.000 ohms, que é a unidade de medida de resistência. Tá? O que pode acontecer é simplesmente eu usar um prefixo de quilo-ohms. Se eu fosse dar isso aqui em quilo-ohms, eu ia fazer assim, ó, 12K ohm. Porque quando eu coloco o quilo, né, ele simplesmente substitui aqui os 3 zeros. Agora, eu vou tentar desenhar o circuito aqui, tá? Para vocês verem. Primeira questão, né, que a gente precisa saber, identificar os elementos desse circuito. Tá? Então, primeira coisa, ele fala que é uma DTP, mas não especificou se é uma corrente contínua ou alternada. Por padrão, a gente sempre usa a tensão contínua. Tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, o polo positivo e o polo negativo. Agora, tem uma resistência, certo? Uma resistência que a gente descobriu aqui, né? Então, eu vou fazer o traço assim. Tá bem mal feitinho, porque eu não tenho caneta para utilizar no computador. Então, peço que vocês tenham uma certa tolerância. E aí, né, como não tem nenhuma lâmpada nem nada, eu vou simplesmente juntar esse fio com esse outro aqui. Tá? Então, aqui é a minha tensão, aqui é a minha resistência, e por esse caminho eu tenho um I, que é a corrente elétrica. Então, ela faz todo esse trajeto aqui, né? Ela faz tudo isso aqui, ó, até chegar de volta no polo. Tá? Vamos para o próximo aqui. Por um circuito circula uma corrente de 6 micro, colocada uma resistência de 300 ohms. Determine o valor da tensão elétrica. Então, aqui nós temos... a gente tem que calcular o V, né? V é igual a R vezes I, onde o R, a resistência é 300K. 300K é a mesma coisa que 300.000. E uma corrente de 6 micro é uma corrente de 6 vezes 10 a menos 6. Multiplicando todo mundo, vou multiplicar 300.000 por 6 vezes 10 a menos 6. Eu poderia transformar todo mundo em notação para facilitar, mas isso aqui já me mostra que é 1,8 volts. Tá? Para fazer o circuito, vamos ver aqui, né? Tentar fazer com um lápis mais fino agora, vamos ver se fica melhor. Tá? Então, eu vou desenhar aqui a fonte. Aqui eu tenho uma resistência e aqui ela ligada nesse ponto. Tá? É bem simples o circuito, porque a gente não tem lâmpada, a gente não tem nada ligado ainda nela. Tá? Mas se eu tivesse uma lâmpada, por exemplo, eu ia ter que fazer ela aqui. Ó. Vamos supor que ele está acionando uma lâmpada. Aí eu vinha desenhar aqui uma lâmpadazinha, tá? Para deixar ele completo. Mas não é o caso, tá? Não vai ter essa lâmpada. Então, isso aqui não é desse jeito. É do jeito que eu tinha desenhado. E, finalmente, nós temos aqui o último exemplo, né? Passa por um circuito elétrico alimentado por uma tensão de 20, possui uma resistência de 2K ohms. Aqui a gente vai calcular a corrente. De que maneira? A gente vai fazer que a corrente é a tensão sobre a resistência. Então, eu vou fazer 20 dividido por 2K. 2K é 2 vezes 10 a terceira. Tá? Então, eu divido 20 por 2, dá 10. 10 dividido por 1000, né? A gente ficaria com uma corrente de 10 a menos 2 ampere. Aí aqui também tem uma jogada, né, que a gente pode fazer. Quando acontece... O que ele fez aqui? Quando acontece isso aqui, né, de você ter 10 vezes 10 a menos 2, você pode simplesmente usar um atalho, né, digamos assim,
de transformar esse cara para miliampere. Você precisaria voltar ele uma casa para dar ele como miliampere. Como fazer isso? Você, quando está nas casas negativas, você pode imaginar que se eu multiplicar por 10 aqui, ele viraria 10 vezes 10 a menos 3. Então, simplesmente eu tenho aqui uma corrente de 10 miliampere. E o circuito, ele vai ser exatamente igual aos outros circuitos que eu desenhei. Aqui eu tenho a fonte, aqui eu tenho a resistência, e aqui eu só faço a representação dos sinais. O circuito de vocês vai ficar muito mais bonito que o meu, mas aqui, obviamente, a gente está vendo só a maneira de fazê-lo. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima.